Um dos principais jogos nessa segunda-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, é o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Um clássico dividido por um muro ali na Barra Funda, né? As duas equipes vêm de vitória, importantes vitórias fora de casa na Libertadores. O São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil e o Palmeiras venceu de virada, uma grande virada. O Independente Del Valle perdia por 2-1 e conseguiu virar no finalzinho. Além disso, ainda temos o Barcelona, não sei se cumprindo tabela ou se ainda esperançoso, enfrentando o Valência, e tem um jogo super interessante do Leicester na Championship. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário por aqui. Fica o convite para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like no vídeo para não perder nenhum conteúdo, nenhum planejamento e nenhum outro conteúdo educativo. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 29 de abril. O primeiro jogo que eu quero ficar de olho às 4 horas é Leicester e Preston. Esse é um jogo que envolve a Championship, né? Nesse momento, o Leicester tem a liderança isolada da competição, o Leeds vai perdendo para o Queen's Park Rangers e isso daqui é bom demais, tanto para o Leicester quanto para o Ipswich, que joga nesse final de semana. Então, se o Leicester vence a equipe do Preston, que nesse momento está aqui na fase de baixo da tabela, na metade da tabela, e dificilmente vai conseguir uma vaga na fase de eliminatórias, né, na fase de playoffs, o Leicester praticamente carimba a sua vaga para Premier League. E vem jogando muito bem e merece essa vaga com toda a sinceridade do mundo. Utilizando o PDF de apoio, vamos conferir um pouco como vem o Leicester, que mesmo estando numa fase muito boa, vem de 3 derrotas fora de casa. Isso, obviamente, pode ser um problema. Vamos dar uma olhada nisso. O Preston perdeu a última e teve mais uma derrota aqui no meio, mas não é uma equipe que perde tanto. Já o Leicester teve mais derrota fora de casa nesses últimos 8 jogos do que vitórias. O time saiu na frente mais vezes, tem mais iniciativa do que o Preston, falhou menos em marcar, mas sofreu gol em quase todas as partidas, assim como o Preston. E olha que curioso, mesmo estando na liderança do campeonato e sendo o melhor visitante da competição, o Leicester marca apenas 4 gols a mais do que o Preston. Isso significa que, ofensivamente falando, a gente está falando aqui de um confronto parelho. Porém, defensivamente, o Preston sofre 10 gols a mais. O Preston precisa da mesma quantidade de finalizações no alvo que o Leicester para marcar um gol. Isso quer dizer que o Preston pode ser, sim, muito perigoso nesses contra-ataques, só que o Leicester tem mais grandes chances criadas do que o adversário. O primeiro tempo das duas equipes é ofensivamente muito bom, só que o Leicester vence mais e perde menos. O Preston marca muitos gols, quase assim próximo do Leicester, mas sofre praticamente o dobro. No segundo tempo, o Preston consegue o objetivo de ultrapassar o Leicester na quantidade de gols marcados, mas chega a 21 gols sofridos. Aqui realmente a gente consegue ver a dificuldade defensiva da equipe do Preston, e aí não adianta nada você ter uma agressividade se você não consegue conter, né, o seu adversário. Acaba sendo um jogo muito kamikaze. Então não dá para cravar favoritismo, mas é um segundo tempo com tendência de ser mais over goals. Os dois times utilizam muito bem a bola aérea, o time do Preston sofre com mais frequência nesse fundamento, mas os dois marcam muito bem. Como o Preston é uma equipe que sofre com mais frequência, o over 2,5 também é maior pro lado dele. O Leicester sofre menos, então o over 2,5 é menor, o índice, né? O Leicester marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e no final do jogo e sofre muitos gols, atenção, sofre muitos gols nos últimos minutos mais os acréscimos. E isso também acontece com o time do Preston, sofre a maioria dos gols nos últimos minutos mais os acréscimos. Isso quer dizer que se a gente tiver um jogo desempatado, nos últimos 15 minutos mais os acréscimos, pode ser sim um cenário muito interessante para buscar um over limite, né? Sinceramente, eu gosto bastante desse cenário. São duas equipes com médias altas de cartão, tá? Passa de 2 cartões por jogo as duas, então me parece um jogo com uma tendência de 3 a 4 cartões no mínimo. O principal jogador do Preston é o Will Kane, com 13 gols marcados, o atacante, e o Osmajic, acho que é assim que se fala, com 8 gols, além do Jacobensen, com 6 gols marcados. O principal assistente é o Mads Jensen. Eu não vou... Acho que é Franquiaer, deve ser assim que se pronuncia o nome dele. Do lado do Leicester, nós temos aqui o James Vardy, eterno jogador do Leicester, né? Um destaque naquela campanha do título da Premier League. 30 e poucos anos, quase se aposentando já, mas vai ajudar o Leicester provavelmente a voltar para a primeira divisão. O maior assistente é o Abdu, aí eu não sei se o sobrenome é Fatayu ou Fataú, com 12 assistências. O Mavididi, com 12 gols e 6 assistências. E aqui o Kiernan
Hernan Dewsbury Hall. Rapaz, como o Leicester tem jogadores com nome difícil. Não faz a... Eu sinceramente não tenho a mínima intenção de acertar os nomes pronunciados. Devo ter errado todos aqui. Mas fica de olho, né? Quanto mais exótico é o nome, é mais fácil de você achar na lista se ele está presente ou não. Isso é importante. Se você é um trader por aqui, não me parece um bom jogo para trabalhar resultado final no trade, tá? Para trabalhar contra o Preston ou a favor do Leicester, porque nós temos um time muito capacitado para marcar gol, tá? Então eu gosto muito de pensar num cenário de over goals. Um jogo para 2,5 gols, um jogo para no mínimo 1,5 e não duvido de um ambas marcam. Lembrando, o Leicester tem nesse jogo uma possibilidade de praticamente cravar seu retorno com esse vacilo momentâneo aqui do Leeds. Então é um jogo, na minha opinião, com uma tendência de gols, mas eu não olharia para o lado do resultado final, tá? Se você quiser muito trabalhar a favor do Leicester, tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada, mas eu não te aconselho. Também às 16 horas, o time do Barcelona enfrenta o Valência. E sendo bem sincero, eu tô com uma grande dificuldade para entender qual que é o objetivo do Barcelona agora, porque a temporada acabou, né? A temporada para o Barcelona já foi. Depois dessa derrota para o Real Madrid no El Clássico, no Bernabéu, o Barcelona não tem, na minha opinião, a mínima chance de título. Então o máximo que o Barcelona pode fazer é continuar ali para ficar na segunda colocação. Isso financeiramente é bom, né? Mas obviamente para os objetivos do clube é uma temporada, se eu não me engano, sem título, né? Porque na Supercopa o Real Madrid foi campeão lá na Arábia Saudita, na Copa do Rei o Bilbao eliminou o Barcelona e foi campeão para cima do Mallorca. Na Champions o Barcelona foi eliminado pelo PSG e na La Liga o Real Madrid vai ser o campeão. Então foi uma temporada zerada do Barcelona e o Xavi provavelmente até deu um suspiro ali, mas provavelmente deve concretizar sim a sua saída como ele quer. Enfrenta o Valência também, que não tem tanta expectativa nessa temporada, então é um jogo mais para cumprir tabela. Vamos dar uma olhada aqui que a gente pode tirar de proveito aqui. O Barcelona tem mais iniciativa, falhou nenhuma vez em marcar, né? Falou 0% em marcar. É um ataque bem mais efetivo, uma defesa um pouco mais sólida. O Valência tem dificuldade de marcar gol, tem facilidade de sofrer, uma equipe que sofre mais do que marca e quase 10 gols a mais do que marca, então é uma equipe que dificilmente dá para confiar. Cria poucas situações de perigo, o Barcelona precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do Barcelona não é bom. Isso aqui a gente já vinha falando há muito tempo, tá? Então toma cuidado. O primeiro tempo do Barcelona não é bom. Porém, como que a gente pode fazer uma análise um pouco mais qualitativa? O que aconteceu com o Barcelona no último jogo? Perdeu o El Clássico. Então ele ficou de fora agora de todas as possibilidades de título. Não tem mais chance de estar na Liga. O que vai gerar no Barcelona? Cobrança. Então o próximo jogo é sempre um jogo de resposta. Provavelmente o Barcelona vem para dar uma resposta. Significará alguma coisa? Não. Mas para a torcida é uma resposta, tá? Então é bom ficar de olho nesses primeiros minutos sim do Barcelona, por mais que ele não faça um bom primeiro tempo. Nessa temporada não fez, mas é bom ficar de olho nesses primeiros minutos. É provável que o Valência, na cabeça do Barcelona, tenha que pagar esse pato. Então pode ser um primeiro tempo mais agressivo. O segundo tempo do Barcelona já é melhor por si só. É um time que sofre muito gol. O Valência também tem o seu melhor momento ofensivo no segundo tempo, mas sofre mais gols do que o Barça. Eu não confio tanto nesse segundo tempo do Barcelona, porque o Valência também é agressivo, né? A bola aérea do Barcelona não é tão utilizada, mas nessa partida o Valência pode ter dificuldade, pode acabar sofrendo gol de cabeça por aqui. O Barcelona marca com mais frequência no final do jogo, assim como o Valência sofre e marca com mais frequência no final do jogo. O Barcelona é um time que busca mais escanteios, com mais posse de bola. O Valência, uma equipe reativa, essa temporada bem frágil. Média de cartões das duas equipes passa de 2 cartões para o jogo. Também me parece um cenário para 4 cartões, ou no mínimo 3, mas um cenário mais provável de 4 cartões. Não sei quem vai jogar, se o Barcelona vai começar já a dar férias para os caras, acredito que não. Destaque para o Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, o Firmino, o Ferran, enfim, os jogadores que a gente está acostumado do Barcelona, né? Se você quiser um jogador para finalização, Lamine Yamal vindo da ponta direita para dentro, o Lewandowski também finaliza bastante, o João Félix e o Rafinha são jogadores fominhas que finalizam muito. Do lado do Valência, o principal jogador é o Hugo Duro, lá ele, e o Diego Lopes, com 6 assistências e 3 gols marcados, assim como o Javier Guerra, com 4 gols marcados por aqui. Se você é um trader, essa cotação de 1,40 do Barcelona, na maioria das vezes não me interessa, porque o Barcelona defensivamente
é um desastre no segundo tempo. Mas, no primeiro tempo, se for para trabalhar uma situação de estabilidade do preço de um time que precisa dar uma resposta, talvez pode ser interessante ficar de olho aqui nesse back Barcelona. Se for uma estabilidade de fato do preço, né, se o Barcelona realmente conseguir demonstrar esse favoritismo nesses minutos iniciais. Agora, se você não quer trabalhar no trade aqui, eu te aconselho ficar de olho em gols na segunda etapa. É um jogo para mim com uma tendência boa de 2,5 gols, principalmente se o jogo chegar desempatado no segundo tempo. Se o Valência sair um pouquinho da casinha, o Barcelona pode buscar os contra-ataques, e se o Valência sair na frente, o Barcelona vai se expor aqui em busca de gols. O segundo tempo me parece o tempo com maior possibilidade de gols por aqui. Como eu não duvido que o Barcelona tome gol, também não vou duvidar desse ambas marcam, mas eu acredito que se você quiser pegar uma cotação mais alta a favor do Barcelona, pode até ser interessante por aqui, porque como eu falei, com a derrota no El Clássico e com a temporada indo pro caramba, o Barcelona tende a tentar dar uma resposta aqui contra a equipe do Valência, que não tem nada a ver com isso, mas enfim. 8 horas da noite no Campeonato Brasileiro, pela quarta rodada, já temos um grande clássico. São Paulo enfrenta o Palmeiras. Cotações parelhas por aqui, né? Um jogo bem disputado. Também está no início do campeonato, as duas equipes disputando a Libertadores. São Paulo vem de uma grande vitória contra o Barcelona de Guayaquil e o Palmeiras enfrentou o Del Valle e virou de uma maneira espetacular também. Mas o mercado entende que é um jogo parelho e eu sinceramente concordo. São equipes próximas no nível técnico, né? Talvez o Palmeiras com uma situação de treinador um pouco mais definida do que o São Paulo, que está sempre mudando, mas ainda assim é um jogo muito parelho. Utilizando o PDF de apoio, tem pouca informação ainda, né? São Paulo fez uma partida em casa, Palmeiras fez uma partida fora, Palmeiras venceu o Vitória, São Paulo perdeu pro Fortaleza. Então, utilizar a estatística aqui pode ser um pouco difícil, né? Porque tudo vai ser ou 100%, ou 0, ou 50%. Então, utilizar estatísticas nas primeiras rodadas do campeonato, eu não uso tanto. Por isso que eu não costumava colocar no PDF de apoio as primeiras 5 rodadas. Mas muita gente falou, Theo, cadê o Brasileirão? Cadê a MLS? Cadê Xiriri? Cadê Pororó? Então, beleza, tá aqui, ó. Tá no PDF de apoio, desde o início das competições. Mesmo quando tá começando o primeiro jogo, não vai ter nada, mas tá ali. Só que eu te aconselho, toma cuidado, porque nem é tanto, nem é pouco. Cuidado para não utilizar demais, porque se eu olhar aqui, ó, por exemplo, ó, Palmeiras saiu na frente em 100% dos jogos, venceu 100% dos jogos, não sofreu gol. Cara, isso aqui ainda é muito cedo, então estatística nesse jogo eu não olharia assim com tanto carinho. Para mim é um jogo para a gente trabalhar ao vivo. Se você é um trader, é um jogo excepcional para correção de preço, principalmente se você está naquela fase de aprendizado, trabalhando ainda, entendendo a movimentação do mercado, correção de preço, e também está naquela fase do bônus da Betfair que eu já te apresentei, que tem reembolso. Você está apto a errar nesse jogo, tomar um gol contra a posição, terminar uma semana em prejuízo, você vai ser reembolsado por aquele bônus da Betfair. É um cenário ideal para trabalhar, um cenário de aprendizado. Eu adoro trabalhar jogos do Brasileirão nessas situações de jogos parelhos, né? Foi assim que eu comecei minha caminhada há 12 anos atrás. Então é muito bom se você está aprendendo mais sobre trade para trabalhar nesse cenário. Se você é um punter, sinceramente, me parece um jogo mais tendencioso para under. Então eu tomaria cuidado para expor aqui alguma coisa a favor de uma das duas equipes. Se quiser trabalhar talvez uma dupla chance seja interessante, para um lado ou para o outro, fica a seu critério. Eu não tenho embasamento para te mostrar um lado ou o outro agora. Tá começando o Brasileirão, né? Agora, se você pensa em trabalhar alguma coisa a favor de gols, eu olharia no máximo para o cenário de 2 gols. Para mim, um jogo com uma boa tendência até de ter menos de 3,5 gols, dependendo da odd, pode ser interessante. Nas opções de jogos extras para essa segunda-feira, eu vejo 3 opções interessantes, né? Primeiro, o jogo do Genoa com Cagliari. Pode ser interessante aqui para disputa ali embaixo contra o rebaixamento, para as duas equipes já ficarem um pouco mais tranquilas. É um jogo de tendência under, um jogo para correção de preço também. Se você gosta desse fundamento, pode ser bem interessante ficar de olho nisso. Aqui nós temos 2,25 para o Genoa, 3,50 para o Cagliari. Pode ser um jogo interessante. Outro jogo que pode ser interessante é o Mamelodi Sundowns contra o TS Galaxy. Vamos ver se não vai ser adiado, né? Mas aqui na África do Sul, o Mamelodi é líder isolado, está disputando, se eu não me engano, a Liga dos Campeões africana, mas pode ser um jogo legal se ele não for adiado. À noite, Mirassol e Ceará na Série B, o Mirassol levemente favorito, lembrando que está começando a Série B ainda, então tudo é muito novo, a gente ainda está estudando os times, mas também pode ser um bom jogo complementar para essa grade de segunda. Vou ficando por aqui, espero você amanhã, um grande abraço e até a próxima.